Antes de empezar con el contenido de hoy, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros vídeos y quieren ver más contenido interesante, los invito a darle me gusta a este vídeo y a suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de estar al tanto de todas las nuevas historias y vídeos que compartimos. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del vídeo. Imagina un lugar donde la felicidad se contagia, donde la paz reina en cada rincón. Este es el escenario que pinta el Salmo 128, un canto que nos invita a reflexionar sobre la bendición que se encuentra en la vida cotidiana. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes alcanzar esa dicha? A lo largo de este salmo, se despliegan verdades profundas que tocan el corazón y transforman la vida. Los versículos nos llevan a un viaje, donde cada paso cuenta. La imagen de la familia unida, los frutos del trabajo y la promesa de una vida plena son solo algunas de las maravillas que se revelan. Pero, ¿qué es lo que realmente se necesita para experimentar estas bendiciones? La respuesta podría sorprenderte. A medida que exploramos este pasaje, cada palabra resuena como un eco en el alma, recordándonos que las bendiciones no son solo para algunos, sino para todos aquellos que caminan en el camino del bien. Mantente atento, porque cada línea de este salmo tiene el poder de renovar tu espíritu y encender una chispa de esperanza en tu vida. Vamos juntos a descubrirlo. Abençoado é o homem que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Essa frase é a essência de uma vida repleta de significado e propósito. Para muitos, o temor ao Senhor não é um medo paralisante, mas uma reverência profunda que traz segurança e paz. Essa relação com Deus é como uma bússola que orienta as decisões, os passos e os sonhos. Quando alguém se compromete a seguir os ensinamentos divinos, ele encontra um sentido de direção em meio ao caos do dia a dia. É como se cada escolha se tornasse mais clara, mais focada. Além disso, esse temor é um convite a uma vida de integridade e honestidade. O homem que teme ao Senhor busca agir de maneira justa, não apenas por temor, mas por um desejo genuíno de agradar a Deus. Essa atitude reflete em todas as áreas da vida, trazendo não apenas bênçãos pessoais, mas também influenciando positivamente aqueles que estão ao seu redor. É como uma luz que brilha na escuridão, iluminando o caminho para muitos. Andar nos caminhos do Senhor é mais do que seguir regras, é cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Essa jornada é marcada por momentos de oração, reflexão e aprendizado. Quando alguém se dedica a conhecer mais sobre os preceitos divinos, sua vida se transforma. Ele começa a enxergar o mundo com novos olhos, entendendo que cada situação, cada desafio, é uma oportunidade para crescer e se aproximar de Deus. Neste contexto, as promessas de Deus se tornam mais do que palavras. Elas se manifestam em bênçãos reais. O homem que teme ao Senhor pode não ter tudo o que deseja, mas sempre encontrará o que realmente precisa. Isso traz uma sensação de contentamento e gratidão, mesmo nas dificuldades. A vida, então, se torna uma celebração das pequenas e grandes vitórias que Deus proporciona. Por fim, é importante destacar que essa bênção não é apenas para o indivíduo, mas se estende à sua família e ao seu círculo de amizades. O temor ao Senhor cria um ambiente de amor, respeito e compreensão. Assim, a vida desse homem se torna uma fonte de inspiração para outros, moldando gerações futuras que também aprenderão a temer ao Senhor e a andar em seus caminhos. Quando se fala em promessas de prosperidade, muitas pessoas imaginam riquezas materiais e sucesso instantâneo. No entanto, a verdadeira prosperidade vai muito além disso. A prosperidade prometida por Deus inclui bênçãos materiais, mas também abrange aspectos espirituais, emocionais e relacionais. Aqueles que seguem os preceitos divinos frequentemente experimentam uma vida de abundância que se manifesta em diversas formas, como paz interior, alegria e relacionamentos saudáveis. Uma vida próspera, segundo as Escrituras, é aquela que é marcada pela satisfação nas pequenas coisas. É a capacidade de encontrar felicidade em um lar acolhedor, em um trabalho significativo e em relações de amor e respeito mútuo. Quando alguém se dedica a viver de acordo com os princípios de Deus, ele começa a perceber que a verdadeira riqueza não está em posses materiais, mas na qualidade da vida que leva. Isso transforma a forma como ele vê o mundo ao seu redor. As bênçãos materiais que seguem o homem que teme ao Senhor muitas vezes se manifestam de maneiras inesperadas. Pode ser através de oportunidades de emprego, ajuda de amigos ou até mesmo um milagre financeiro em momentos de necessidade. Essa prosperidade não é algo que vem por acaso. É o resultado de um compromisso sincero com os ensinamentos de Deus. A pessoa que vive dessa forma colhe os frutos de seu trabalho e dedicação, experimentando o que é viver em harmonia com os planos divinos. Além disso,
A prosperidade espiritual é um aspecto fundamental dessa promessa. Aqueles que caminham nos caminhos do Senhor desenvolvem uma fé sólida e uma confiança inabalável. Essa confiança proporciona uma visão mais ampla da vida, permitindo que enfrentem desafios com coragem e resiliência. A presença de Deus se torna uma âncora em tempos de tempestade, e a paz que vem dessa relação é uma das maiores bênçãos que alguém pode experimentar. Finalmente, é essencial lembrar que a prosperidade não é apenas um fim em si mesma, mas um meio para um propósito maior. As bênçãos recebidas devem ser compartilhadas e usadas para ajudar os outros. O homem que teme ao Senhor compreende que, ao ser um canal de bênçãos, ele contribui para a criação de uma comunidade mais justa e amorosa. Essa visão altruísta da prosperidade transforma vidas e cria um legado duradouro para as próximas gerações. A família é uma das bênçãos mais mencionadas nas Escrituras. No contexto do Salmo, a importância da família é enfatizada como um dos frutos da vida que teme ao Senhor. A figura da esposa é destacada, representando não apenas um companheiro, mas uma parceira na caminhada espiritual. Juntos, eles constroem um lar fundamentado na fé, onde os princípios de amor, respeito e compreensão são cultivados diariamente. Os filhos, por sua vez, são descritos como uma herança do Senhor. Essa visão eleva a responsabilidade dos pais, que não apenas devem prover para suas necessidades materiais, mas também nutrir suas almas com ensinamentos espirituais. Criar filhos em um ambiente onde o temor ao Senhor é praticado é um presente que se estende por gerações. Os jovens aprendem a valorizar não apenas as bênçãos que recebem, mas também a importância de retribuir e ajudar os outros. As relações familiares, quando centradas em Deus, refletem um amor incondicional e uma solidariedade que vai além das dificuldades do dia a dia. A comunicação aberta e honesta é uma característica marcante dessas famílias, permitindo que os membros se sintam seguros para compartilhar suas lutas e alegrias. Essa conexão profunda fortalece os laços e cria um ambiente onde cada um se sente valorizado e amado. Além disso, o apoio mútuo dentro da família é essencial para enfrentar os desafios da vida. Quando um membro da família passa por dificuldades, os outros se unem para oferecer suporte emocional e prático. Essa rede de amor e compreensão é uma das grandes bênçãos de se temer ao Senhor e andar em seus caminhos. A família se torna um refúgio seguro onde todos podem crescer e prosperar juntos. Por fim, as relações construídas na base da fé e do respeito não se limitam apenas ao núcleo familiar. Elas se estendem a amigos e à comunidade, criando um ambiente de apoio e amor. O homem que teme ao Senhor e valoriza sua família se torna um exemplo a ser seguido, inspirando outros a cultivar relacionamentos saudáveis e significativos. Essa é a verdadeira essência de uma vida abençoada: viver em harmonia com os que amamos e construir um legado de fé e amor. O trabalho é uma parte fundamental da vida, e a conexão entre o trabalho honesto e a prosperidade é um tema recorrente nas Escrituras. Quando alguém se dedica ao seu trabalho com integridade e empenho, ele não apenas honra a si mesmo, mas também a Deus. Essa atitude gera frutos que vão além do que se pode ver à primeira vista. O homem que teme ao Senhor reconhece que seu trabalho é uma extensão de seu propósito e uma forma de contribuir para o bem-estar da sociedade. A prosperidade que resulta de um trabalho honesto é muitas vezes acompanhada de satisfação pessoal. O ato de trabalhar em algo que se acredita e que se valoriza traz um sentimento de realização. Essa realização não se resume apenas a recompensas financeiras, mas também a um senso de contribuição e impacto positivo na vida dos outros. O trabalho se torna, assim, uma forma de adoração, onde cada esforço é colocado nas mãos de Deus. Ainda, o trabalho honesto proporciona segurança e estabilidade. O homem que se esforça e se dedica em suas atividades profissionais frequentemente encontra oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Essa construção de um futuro financeiro sólido é uma bênção que muitos desejam, e ela ocorre naturalmente quando se segue os princípios divinos. A confiança em Deus se torna um pilar que sustenta essa jornada, trazendo paz em momentos de incerteza. Outro aspecto importante é a ética no trabalho. O homem que teme ao Senhor se compromete a agir com justiça e honestidade em todas as suas interações. Essa postura não apenas o diferencia em um mundo muitas vezes marcado pela corrupção, mas também atrai respeito e admiração. O testemunho de uma vida pautada na integridade é uma poderosa ferramenta de evangelização, mostrando aos outros que há um caminho diferente e mais gratificante a seguir. Por fim, o sustento que vem do trabalho honesto é uma bênção que deve ser administrada com sabedoria. O homem que teme ao Senhor compreende a importância de ser um bom mordomo dos recursos que Deus lhe confiou. Isso inclui não apenas cuidar das suas próprias necessidades, mas também ser generoso e ajudar os outros. Ao compartilhar suas bênçãos, ele se torna um canal de amor e esperança,
contribuindo para a construção de uma comunidade mais solidária e unida. La oliva é um símbolo poderoso de fertilidade y bendição familiar. Em muitas culturas, este árbol é considerado o emblema de vida y prosperidade. Em o contexto do Salmo, se menciona a figura de la oliva como uma representação de la abundância que pode florescer em aqueles que seguem o caminho do Senhor. Imagina o olivo robusto, com suas ramas estendidas y cargadas de frutos. Assim é la vida de aqueles que são bendecidos por Deus. Este árbol, que pode viver por siglos, refleja a durabilidade e las bendições que se transmitem de geração em geração. La oliva também representa a conexão com la tierra y la comunidade. Em tempos antigos, o cultivo de olivos era uma atividade fundamental para a subsistência de muitas famílias. La cosecha de aceitunas no solo proveía alimento, sino que também servia para a produção de azeite, um recurso valioso. De este modo, a imagem do olivo evoca no solo a prosperidade individual, sino também o bem-estar coletivo. Em uma família que teme ao Senhor, os frutos do trabalho se compartem y se celebram, lo que fortalece os laços familiares y comunitários. Ademais, o olivo é um símbolo de paz y reconciliação. A lo largo de la história, la hoja de oliva ha sido utilizada como um signo de trégua y esperança. Em o contexto do Salmo, esto se traduz em la paz que se encontra em uma vida dedicada a Deus. Quando na família vive em harmonia com los preceptos divinos, experimenta uma paz que transcende las dificuldades y los desafios. Por lo tanto, o olivo no solo representa a abundância material, sino também uma paz interior que é fundamental para o desenvolvimento de relações saludáveis. É interessante notar que o olivo é um árbol que cresce em condições difíceis. Sua resistência y capacidade de prosperar em terrenos áridos são testemunho de que, incluso em meio de adversidades, é possível encontrar bendição y prosperidade. Esta imagem se aplica à vida do crente, que apesar de los desafios, pode florescer quando mantém sua fé em Deus. Assim, o simbolismo de la oliva nos invita a recordar que las bendições podem surgir incluso em las circunstâncias mais complicadas. Finalmente, o olivo também nos recuerda a importância de la paciência y o trabalho constante. La produção de aceitunas y azeite no ocorre de la noche a la manana, requiere tempo, cuidado y dedicação. De igual maneira, las bendições em nuestras vidas no sempre são imediatas. É necessário cultivar nuestra fé, trabalhar em nuestras relações y manter-nos firmes em nuestros caminhos. Ao igual que um olivo que dá frutos a lo largo de los anos, nuestras vidas podem ser testigos de la prosperidade se seguimos o caminho do Senhor. La referência a Jerusalém em el Salmo destaca a cidade como um lugar de bendição y presença divina. Jerusalém não é solo um ponto geográfico, é um símbolo de la conexão entre Deus y su pueblo. Em la antiguidade, esta cidade era o centro de la adoração y o lugar onde se encontrava o templo. Para los creyentes, Jerusalém representava a promessa de la presença de Deus em meio de elos. Las montanas que rodeam a cidade são um recordatório constante de la proteção divina que se estende sobre aqueles que la habitam. La comunidade de Jerusalém também é fundamental para entender la dimensão coletiva de la fé. Não se trata solo de la relação individual entre o homem y Deus, sino também de como essa relação se manifesta em la comunidade. Los habitantes de Jerusalém eram chamados a viver em unidade y a sostener-se mutuamente em sua fé. Assim, o Salmo nos invita a reflexionar sobre a importância de ser parte de uma comunidade que teme ao Senhor, onde todos se apoiam y celebram as bendições de Deus juntos. Ademais, o simbolismo de Jerusalém está ligado à esperança do futuro. A lo largo de la história, esta cidade ha sido um lugar de anhelos y aspirações, no solo para los israelitas, sino também para muitas nações. La ideia de que Jerusalém é um lugar bendecido refuerza a esperança de que la paz y la prosperidade podem ser alcançadas. Aqueles que confiam em Deus encontram em esta cidade modelo de lo que é viver bajo sua bendição. O Salmo também nos recuerda que aunque Jerusalém é um lugar físico, la verdadeira bendição transcende la geografia. La presença de Deus pode encontrar-se em qualquer lugar onde haya pessoas que lo busquem sinceramente. Sin embargo, Jerusalém como símbolo, sigue sendo um faro de esperança para aqueles que buscam uma conexão mais profunda com o divino.
Esto nos anima no solo buscar bendiciones para nosotros mismos, sino também a desear y trabalhar por el bienestar de nuestra comunidade. Finalmente, a referência a Jerusalém nos invita a considerar a importância de la adoração y la reverência. Em la Ciudad Santa, el pueblo se reunia para alabar a Deus y recordar sua fidelidade. Esta prática no solo fortalecia a fé individual, sino que também unia a comunidade em propósito comum. Assim, o Salmo nos desafia a ser parte ativa de nuestra comunidade fé, buscando sempre a presença de Deus em meio de nosotros y esforzando-nos por vivir de acordo a seus preceptos. La relevância continua del Salmo a lo largo de las generaciones testemunho de sua profundidade y sabedoria. Este texto sagrado ha acompanhado a inumeráveis creyentes em diferentes épocas y culturas, oferecendo consuelo y esperança. Em um mundo que cambia constantemente, os princípios que se encontram em el Salmo permanecem firmes, brindando uma guia àqueles que buscam viver de acordo à vontade de Deus. Esta temporalidade é lo que permite que o Salmo resuene em los corazones de las personas, sem importar o contexto histórico em el que se encontrem. La promessa de que bendito é o homem que teme ao Senhor é uma verdade que transcende o tempo. A lo largo de los siglos, las personas han enfrentado desafios, adversidades y momentos de incertidumbre. Sin embargo, la fé y el temor reverente hacia Deus han sido fuentes de fortaleza y consuelo. Em cada geração, o Salmo ha sido um recordatório de que ao seguir los caminos de Deus, se podem experimentar bendiciones em meio de las dificuldades. Esta conexão entre o passado y o presente é lo que hace que o Salmo seja um recurso invaluável para a vida espiritual. Ademais, a temporalidade do Salmo também nos invita a reflexionar sobre a natureza do ser humano. Apesar de los avanços tecnológicos y los cambios sociais, las necessidades y anhelos fundamentais de las personas se mantêm. Todos buscamos amor, paz, y uma conexão com lo divino. O Salmo aborda estas necessidades de uma maneira que sigue sendo relevante hoje. La búsqueda de significado y propósito é uma constante em la experiência humana. O Salmo oferece respostas que resuenam profundamente em el coração de aqueles que lo leem. Por outro lado, a eterna relevância do Salmo também ressalta a fidelidade de Deus. A lo largo de la história, su carácter y promessas não han cambiado. Esto genera uma confiança em los creyentes de que así como Deus ha sido fiel em el passado, lo seguirá sendo em el futuro. Este sentido de continuidade é um pilar fundamental de la fé, permitiendo que las personas encontrem estabilidade em um mundo que a menudo se siente incierto. La temporalidade do Salmo, por lo tanto, se convierte em uma fonte de aliento para quienes buscam viver com propósito y esperança. Finalmente, a temporalidade do Salmo nos recuerda a importância de transmitir estas ensinanças a las futuras gerações. Ao compartilhar a sabedoria contenida em este texto, estamos formando legado espiritual que pode guiar a outros em seus caminhos de fé. Cada vez que leemos ou meditamos sobre o Salmo, no solo nos beneficiamos nós outros, sino que também contribuímos à riqueza espiritual de nossa comunidade. Assim, a temporalidade do Salmo se convierte em um puente que conecta o passado, o presente y o futuro em nossa búsqueda de uma vida plena em Deus. O temor ao Senhor é um conceito fundamental em la vida de quienes buscam viver de acordo com sua vontade. Este temor não se trata de um medo paralisante, sino de um profundo respeito y reverência hacia Deus. É reconhecer sua grandeza, seu poder y sua autoridade sobre todas as coisas. Quando uma pessoa teme ao Senhor, se sente motivada a actuar de maneira coerente com suas ensinanças, lo que resulta em uma vida plena de propósito y direção. Este aspecto espiritual é o primeiro passo hacia uma vida em la que las bendiciones podem fluir. Ademais, o temor ao Senhor implica uma compreensão de nossas propias limitações como seres humanos. Nos recuerda que dependemos de sua graça y misericórdia. Esta dependência nos leva a buscar sua sabedoria em cada decisão que tomamos, desde las mais pequenas hasta las mais significativas. Em este sentido, o temor ao Senhor atua como uma brújula, guiando-nos em momentos de incertidumbre y confusão. Assim, aprender a temer ao Senhor é fundamental para qualquer creyente que deseja experimentar a plenitude de seu amor y bendição. Por outro lado, o temor reverente também fomenta uma atitude de humildade. Reconhecer que há algo mais grande que nós outros mesmos nos permite abrir nossos corazones y nossas mentes à la ensinança divina.
Esto é especialmente importante em um mundo que a menudo exalta o ego y la autossuficiencia. Ao temer ao Senhor, os creyentes encontram a fuerza para deixar de lado su orgulho y buscar o caminho que Deus tiene para eles. Este caminho, a su vez, está lleno de bendiciones, e que ao segui-lo, se alineam com a vontade divina. O temor ao Senhor também se manifiesta em la adoração. Quando nos reunimos para adorar, lo hacemos desde um lugar de respeto y amor por nuestro Criador. Este acto de adoração no solo é uma expressão de nosso amor, sino também uma oportunidade para recordar sua grandeza y nuestras propias limitações. Esta conexão espiritual é essencial para manter uma relação saudável com Deus y para entender que nossas vidas devem reflejar sua glória. Finalmente, o temor ao Senhor nos ajuda a cultivar outros aspectos vitais de la vida cristiana, como la obediência, la fé y o amor. É através de este temor que aprendemos a escuchar y seguir la voz de Deus. Quanto mais nos acercamos a Él, mais entendemos su carácter y su desejo de que vivamos de acordo com seus preceptos. Esto, a su vez, nos leva a uma vida de obediência que é tanto acto de amor como reconhecimento de sua autoridade. La relação entre las bendiciones y la obediência é um princípio claro em la vida del creyente. Quando se habla de seguir los caminos de Deus, se hace evidente que existe uma conexão direta entre nossa disposição a obedecer y las bendiciones que recebimos a cambio. Esto não significa que las bendiciones tenham uma espécie de transação, sino que há o ordem natural que Deus ha estabelecido. Ao viver de acordo com sua vontade, nos posicionamos para receber todo lo bueno que Él tiene para oferecer. La obediência a los mandamentos divinos no sempre é fácil, especialmente em um mundo que promove outras prioridades. Sin embargo, os creyentes que eligem seguir este caminho descobrem que las bendiciones que recebem vão mais alá de lo material. Estas bendiciones podem incluir paz interior, alegria, y um sentido profundo de propósito em la vida. Ao seguir a Deus, se abre um espaço onde seu amor y proteção podem fluir livremente. Ademais, a obediência no solo afecta a vida do creyente em el presente, sino que também tiene repercussões para as gerações futuras. Quando uma persona vive de maneira obediente, está sentando as bases para que seus hijos y nietos também puedan experimentar as bendiciones de Deus. Este legado espiritual se convierte em um regalo invaluável que se transmite de geração em geração. Y é uma de las razones por las que é tão importante viver de acordo com los preceptos divinos. Outra dimensão de esta relação é a ideia de que obedecer a Deus nos ajuda a crescer em nossa fé. Cada passo de obediência que tomamos nos leva a uma maior compreensão de seu carácter y de seu amor por nós outros. Este crescimento espiritual a menudo resulta em um círculo virtuoso, onde nossa fé se fortalece y, a su vez, nos motiva a obedecer aún mais. Assim, a relação entre bendiciones y obediência se convierte em uma dança hermosa que transforma a vida do creyente. Finalmente, é importante destacar que a obediência não sempre significa que todo será fácil. A vezes, seguir o caminho que Deus ha trazado para nós outros pode implicar desafios y sacrifícios. Sin embargo, aqueles que se mantêm firmes em sua fé a menudo encontram que as bendiciones que recebem, tanto em la vida presente como em la futura, valem la pena qualquer dificuldade que pueda enfrentar. Ao final, a obediência é um caminho que leva a uma vida rica em bendiciones y propósito. Tener uma visão esperançosa do futuro é um tema recorrente em la vida de los creyentes. La promesa de que la bendición del Senhor se extiende a la vida de los hijos y generaciones futuras é un motivo de aliento y motivación. Esta esperanza no se basa solo en deseos vanos, sino en la certeza de que Dios cumple sus promesas. Al entender que nuestras acciones hoy tienen un impacto en el mañana, los creyentes se sienten inspirados a vivir de manera que refleje esta verdad. Esta visión esperanzosa también incluye la idea de que, al seguir los caminos de Dios, estamos construyendo un legado espiritual que trasciende nuestras propias vidas. Cada decisión, cada acto de obediencia y cada oración se convierten en ladrillos que forman una base sólida para las futuras generaciones. Esta responsabilidad puede parecer abrumadora, pero también es un honor. Los creyentes tienen la oportunidad de ser parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Además, es en esta esperanza que los creyentes encuentran consuelo en tiempos de dificultad. La vida puede presentar desafíos, y a veces puede parecer que las bendiciones están lejos. Sin embargo,
La certeza de que Dios está trabajando en nuestras vidas y que sus promesas son eternas ofrece un refugio seguro. Esta confianza permite a los creyentes perseverar, sabiendo que hay un propósito mayor detrás de cada situación. A medida que los creyentes se enfocan en este futuro esperanzador, también se sienten llamados a compartir esta buena noticia con los demás. La fe no es solo algo que se vive en privado, es un mensaje que debe ser compartido. Al hablar de las bendiciones de Dios y de la esperanza que hay en Él, se inspira a otros a buscar esa misma relación y a vivir de acuerdo con sus principios. Esta misión de compartir la esperanza es fundamental para la vida cristiana. Finalmente, una visión esperanzosa del futuro también implica un compromiso con la comunidad. Al entender que nuestras vidas están entrelazadas, los creyentes se sienten motivados a trabajar juntos para crear un entorno donde todos puedan experimentar las bendiciones de Dios. Esta comunidad de fe se convierte en un faro de esperanza, guiando a otros hacia la luz y el amor de Dios. En este sentido, la visión del futuro no es solo individual, sino colectiva, y es un recordatorio de que juntos somos más fuertes. Y así, hemos explorado las profundas enseñanzas del Salmo 128. Imagina por un momento lo que significa vivir en la bendición de Dios, rodeado de la alegría de tu familia y disfrutando del fruto de tu trabajo. ¿Te has detenido a pensar en las pequeñas bendiciones que a menudo pasamos por alto? Cada día es una nueva oportunidad para reconocer la bondad divina en nuestra vida. Este salmo nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y cómo ellas impactan nuestro entorno. ¿Estás construyendo un hogar de amor y respeto? ¿Te esfuerzas por ser un ejemplo de fe y esperanza para los que te rodean? Cada decisión que tomamos puede ser un paso más hacia esa vida plena que Dios desea para nosotros. Te animo a que hoy tomes un momento para orar y pedirle a Dios que te guíe en tu camino, que te muestre cómo puede ser una fuente de bendición para tu familia y comunidad. Recuerda, las promesas de Dios son verdaderas y están ahí para nosotros. ¿Qué cambios puedes hacer hoy para alinearte más con su voluntad? Mantente comprometido en esta jornada de fe y sigue buscando esas bendiciones divinas en cada rincón de tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo.